Olá, meus irmãos da Congregação Espírita Cristã, que a paz de Jesus nos envolva, para que nós possamos estar juntos nesses momentos em que estamos separados, né, fisicamente, mas envolvidos com as nossas vibrações, na nossa casa e na divulgação do Evangelho de Jesus. Nós vamos falar hoje a respeito do capítulo 11, do item 1 ao 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou ler uma página pequena, uma pequena mensagem do livro Minutos de Sabedoria, é a lição 11. Mergulhe a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é a mensagem da vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então, a gente pede a Jesus, a espiritualidade superior, que esteja com a gente neste momento, nos envolvendo, para que nós possamos juntos fazer uma reflexão a respeito dessa mensagem do Evangelho, que é tão comum na nossa vida, né? A gente costuma muito falar, amar o próximo como a si mesmo, como se fosse a coisa mais simples, né? E à medida que a gente vai compreendendo que realmente é uma coisa simples, porém trabalhosa, né? É uma coisa simples à medida que a gente se percebe como espíritos em evolução, e a gente sabe que em algum momento da nossa trajetória, daqui a algum tempo, nós lá estaremos em algum momento, amando ao próximo da mesma maneira que vamos aprender a realmente nos amarmos, como espíritos imortais, que não têm necessidade de carregar tantos fardos, que nos fazem, na realidade, diminuir a tarefa tão grandiosa a que Deus nos propôs com a encarnação. Quando nós estamos encarnados, e a gente sabe que muitos ainda sem a carne, ainda que desencarnados, não compreendem na realidade a verdadeira missão que nós temos, que é essa que a página fala pra gente, né? Em relação ao estudo, de você estudar a si mesmo para que possa compreender os objetivos a que nos propomos, os objetivos dessa nossa caminhada. Porque quantos de nós se encontra naquele momento de reflexão, de pensar assim, para que eu vivo? Qual o objetivo de eu estar aqui trabalhando, sofrendo, vivenciando tantas experiências, às vezes tão cruéis, tão difíceis? E outros ainda falam, né? Apesar de viverem uma vida menos sofrida, e também se fazem essa pergunta: qual o objetivo disso tudo? Por que eu estou aqui esse tempo todinho? E muitas das vezes a gente se perde, porque a falta de estudo, a falta de reflexão, a falta de objetivos, a falta de um norte na vida, de alguma coisa que nós possamos seguir, porque a gente, em uma encarnação, a gente não vai aprender tudo, a gente não vai saber fazer tudo, mas quando a gente tem um norte, e aí vem o Evangelho de Jesus, com essa afirmativa dele, que amar ao próximo como a si mesmo, é o maior mandamento da lei, né? Tem aqui, quando a gente faz a leitura do capítulo, desses itens, do primeiro item, a gente vai perceber que, na realidade, essa assertiva de amar ao próximo como a si mesmo veio de uma pergunta
de um dos fariseus, que perguntam ao mestre qual o mandamento maior da lei, né? E aí a gente se pergunta, que lei é essa? Que lei ele estava se referindo? Ele estava se referindo à lei de Moisés, né? O que a gente tem no Antigo Testamento hoje, na Bíblia, que a gente conhece, e a lei de Deus que estava contida nos livros de Moisés. Então ele pergunta qual é o maior mandamento? Porque para quem já teve a curiosidade, né, ou o estudo mesmo daqueles livros, a gente vai ver que ali tem muitas leis, né? São os 10 mandamentos. Então, qual é a mais importante, né? Qual é o mandamento maior? E Jesus sintetiza, e ele aproveita também para dar uma esticada, né? Lá nos profetas, em todos os profetas. Qual foi? Porque o Antigo Testamento tem muitos livros ali de muitos profetas. E aí ele sintetiza tudo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente percebe a profundidade disso, o quanto é importante nós nos conhecermos, as nossas vontades, as nossas dificuldades, aquilo que nós temos de bom, para que a gente possa aprender a conviver com o próximo, porque ninguém vive sozinho. Reencarnamos numa sociedade em vários aspectos, diferentes muitas das vezes, que difere de tudo aquilo que a gente pensa, mas que a gente absorve ali tudo aquilo que ela tem de bom, tudo que ela tem de ruim, à medida que a gente cresce com as pessoas da nossa família, principalmente a nossa família, que na realidade é o primeiro núcleo que nós vamos ter contato e no qual nós vamos aprender a maioria das coisas que vamos dizer assim, vão nos formar mais tarde para sermos cidadãos do mundo. E aí é muito difícil quando a gente se depara com as pessoas que pensam diferente de nós, com as pessoas que nos fazem mal, com aquelas pessoas que nos amam. Tudo isso são perguntas que vão nos acompanhar na nossa caminhada crescente, sempre crescente. Por que aquelas pessoas que convivem conosco, muitas das vezes nossos pais, nossos irmãos mais próximos, nos fazem tanto mal? E o que eu preciso fazer para realmente, porque aí vem aquela outra questão. O que todos nós buscamos? Desde pequeno nós buscamos ser felizes. Quando nós somos crianças, a gente se contenta com as brincadeiras, com as migalhas, né, que as pessoas nos promovem. Mas chega um certo momento, e hoje em dia a gente já percebe isso, que até das crianças, dependendo, a gente observa isso no nosso dia a dia, que muitas crianças, desde cedo, elas já querem ser condutoras da sua própria felicidade ou infelicidade. Tanto que elas, muitas das vezes, elas não se deixam envolver por aquilo que fazem mal a ela. A gente já percebe que elas conseguem modificar o seu próprio ambiente à medida daquilo que ela conhece de si mesma e daquilo que ela quer. Porque o que é conhecer a si mesmo? É saber o que você quer. É saber, ter a condução da sua vida na sua mão. É não se deixar envolver por aquelas coisas que acontecem ao seu lado. Porque muitas das vezes nós estamos numa família onde 99% das pessoas querem uma determinada coisa e você, 1%, percebe que aquilo ali não é aquilo que você deveria seguir para alcançar a felicidade que você almeja. E aí, mas nós temos um ponto em comum. Nós temos um ponto em comum. E o Livro dos Espíritos, aí, dentre de todas as nossas buscas religiosas, filosóficas, acadêmicas, a gente vai procurar um ponto em comum com aquela sociedade em que nós estamos inseridos, com aquelas pessoas que convivem conosco, né? E aí a gente vai perceber que muitas das vezes a gente vai buscar até fora da família.
Aí a gente coloca a religião, né? Que também é um caminho para que você possa se pautar no que é verdadeiramente a felicidade que você busca. E a doutrina espírita nos diz que Jesus é o modelo mais perfeito. Porque quando a gente fala de modelo, a gente tem aí, vamos buscar, porque quando você tem uma certa idade, você se fixa em determinados modelos que a sociedade te traz. O modelo, vamos dizer assim, artístico, é o modelo de corpo, é o modelo de comida, é o modelo de atitudes. Quantos de nós? A gente sabe que isso aí permeia a nossa vida. E só que tem uma felicidade que é maior. É uma felicidade que não é passageira. É uma felicidade que não é material. E quantos de nós a gente já chega ao mundo com essa noção? O que vai me guiar para a verdadeira felicidade não é isso que o mundo oferece. É alguma coisa maior. E aí a gente vê a busca da religiosidade de Deus, daquele que nos criou, daquele que nos conduz, que a gente que é aquela pergunta que todos nós temos, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu tô aqui, quem me fez? Porque eu não sou só esse corpo. E aí a gente vai nos meandros da religião. E aí a gente encontra esse modelo perfeito, que é Jesus. Com a sua vida, com a sua mensagem, sempre de amor, sempre crescente e sempre te levando para esse que é o objeto do nosso estudo de hoje. A busca de si mesmo. Porque não é o outro, ninguém vai te buscar melhor do que você mesmo. É você que tem que fazer essa viagem interior para dentro de si mesmo, para encontrar o caminho da tua felicidade. Porque as nossas vivências são diferentes. Não é uma pessoa normal que está do teu lado. Quando a gente ama as pessoas, geralmente na figura dos parentes mais próximos, daqueles que convivem conosco, a gente dá uma direção daquilo que é a nossa felicidade. Mas quantas vezes nós estamos equivocados? Porque a felicidade que Jesus aponta para a gente, esse caminho que ele aponta para a gente, amar o próximo como a si mesmo, para que você possa perceber qual é o mandamento maior de Deus, daquele que te criou, daquele que você busca, né? Vai ser o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tem o segundo, semelhante a esse. Olha, é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente vê essa semelhança, porque você só consegue realmente encontrar Deus quando você se conhece, quando você começa a se amar, E quando que você começa a se amar? É quando você percebe aquilo que você tem de bom. E quando a gente percebe aquilo que a gente tem de bom, a gente começa a agir no bem. Porque você não vai querer oferecer, né, para o outro, para o mundo, para si mesmo, aquilo que é de mal. A gente coloca um exemplo clássico, assim, um exemplo bobo, diário, que é quando a gente começa a perceber aquilo que a gente gostaria de estar dentro de nós, em termos da alimentação. Aí o que você faz? Você começa a se alimentar melhor porque você começa a perceber que você precisa viver mais, que você precisa de mais saúde. Todas essas nuances estão nesse amar a si próprio. Quando isso se desdobra para uma coisa maior, né? Daquilo que você percebe, qual é a tua finalidade no mundo. Para que eu tô aqui? Eu tô aqui só para comer? Só para beber? Só para me divertir? Qual é o objetivo da minha encarnação? Por que dentre tantos bilhões de espíritos, eu vim habitar esse corpo? Eu vim estar com essa família? Eu vim estar neste momento da humanidade? Por quê? Por que isso? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? E aí tem uma
tem uma questão bem interessante, que é quando ele fala nessa página que eu li para vocês aqui no início, né? A questão: mergulhe a mente quanto possível no estudo. E quando ele fala desse estudo, ele fala que não apenas nos educandários podes estudar. É claro, evidente que é muito importante a gente saber do estudo acadêmico, daquilo que porque é importante para que a gente possa viver bem. Mas principalmente o estudo das circunstâncias, o estudo de si mesmo, o estudo daquilo que você deseja, o estudo daquilo que te faz mal. E aí a gente vai perceber que é o restante da questão aqui, quando os espíritos falam para Kardec, que tudo isso, o estudo de si mesmo, faz com que você compreenda realmente a caridade e perceba que isso aí vai acabar por extinguir o egoísmo, que é a chaga da humanidade, que é tudo aquilo que vai te fazer mal. E quando você começa a estudar a si mesmo e você percebe o quanto é ruim para você mesmo o egoísmo, a vaidade, o orgulho, as coisas ruins, você vai compreendendo que você poderia ser, quando você se torna uma pessoa melhor, extinguindo tudo isso, você pode ajudar muito mais àqueles que estão ao teu lado, no teu dia a dia, na tua vida, na tua família, na sociedade em que você está inserido. Teve uma vez que a gente estava fazendo o Evangelho e eu li em alguma página, né? Quando eles falam do amor que a gente tem ao Evangelho de Jesus. Mas que esse amor ao Evangelho de Jesus não pode ser um amor de letra, como a gente fala em relação à lei de Moisés, aos 10 mandamentos, aos profetas, né? Esse amor precisa ser realmente, e quando a gente fala assim, né, de você se tornar o Evangelho, fazer-me um instrumento de paz, um instrumento de amor. Quando você enxerga, quando você lê o Evangelho em si mesmo. Quando você lê o Evangelho, quando você lê o próximo como se ele fosse o Evangelho de Jesus. O que eu aprendo comigo? O que eu aprendo com o meu próximo? Porque é muito fácil você ler a si mesmo. Porque muitas das vezes o que você vai ler não é aquilo que você gostaria. Quando você se enxerga, quando você para se ler, né? Na sua reflexão, na sua busca, e você olha e você pensa assim, meu Deus do céu, quanta coisa eu ainda tenho de errado. Tem muita coisa escrita em mim que não está escrito lá no meu modelo, que é Jesus, que é aquele que eu quero seguir. Como é que eu leio ele? E como é que eu coloco aquilo que eu leio nele na minha vida? Através dos meus gestos. Então hoje eu ainda li que eu sou egoísta o bastante, que eu não pratico a caridade, que eu sou uma pessoa maledicente. Mas eu posso modificar isso. E aí tem a borracha que a gente pode colocar para nós mesmos, que é a mudança, que a gente pode fazer. É fácil apagar? Não, não é fácil apagar. Mas também não é difícil. Basta você ter o quê? Você ter vontade. E a mesma coisa é a leitura do outro. Que evangelho você está lendo no outro? Porque todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós trazemos as sementes da bondade, das virtudes, das coisas boas. Nós fomos feitos à semelhança de Deus. Então todos nós temos esse amor. Mas o que eu estou lendo no outro? Quais serão os capítulos que eu estou ali marcando com aquela caneta, né? Quais são as páginas que eu estou marcando do outro? São só as páginas ruins? Ou eu estou fazendo uma leitura daquilo que ele tem de bom? E aí eu lembrei
de uma história do Chico. Eu não lembro em qual livro está, mas é em um dos livros de... É um dos livros da vida dele. E aí diz que ele, em determinados momentos, ele era sempre acompanhado por um irmão desencarnado que aparecia para ele com uma aparência horrível, de chifre, ele sentia o cheiro de enxofre, e ele fazia muitas caras e bocas para poder assustar o Chico. E o Chico olhava para trás, ele diz que ele ficava assustado com a aparência do irmão. Mas que ele sabia que, como a gente sabe que não existe o diabo, ele sabia que aquele ali ainda era um irmão, e ele ficava se perguntando, por que esse irmão aparece dessa maneira para mim, né? E durante muitos anos, em alguns momentos, aquele irmão aparecia para ele com aquela aparência. E cada vez que ele aparecia, ele se assustava, mas a gente sabe que a vida de Chico é um exemplo para todos nós, né? E que tudo que ele fazia, de uma certa maneira também, serve de exemplo até hoje. E aí se passaram muitos anos, até que um dia aparece, ele está num determinado lugar, e aí aparece um espírito, né? Com uma aparência normal, e aí Chico conversa com ele, e aí ele fala que ele era aquele irmão que apareceu com a aparência do diabo. E aí Chico pergunta para ele, mas por que você aparecia? Ah, porque eu ficava com muita raiva de você. E aí ele descobre que era um inimigo, alguma pessoa do passado, mas ele não faz aquelas perguntas, né? Ele fala, poxa vida, mas você apareceu e você realmente me assustava. E aí o espírito aparece e fala para ele, mas eu consegui modificar a minha aparência graças aos teus exemplos, a tudo que você faz de bom. Eu percebo que você não pode ser essa pessoa ruim que eu imaginava. E aí Chico também agradece a ele, poxa, mas eu também te agradeço muito por você ter feito isso comigo. E aí o espírito pergunta, né, mas por que você agradece? Porque a cada vez que eu via você ali com aquela aparência, eu ficava imaginando como que você devia sofrer, achando que era o diabo, e qual era a minha responsabilidade de mostrar para você que a gente pode ser luz. Então, cada vez que eu via você, eu procurava me melhorar um pouquinho, eu procurava me esforçar, apesar das minhas dificuldades, eu procurava me esforçar a cada dia mais, porque eu ainda sentia que você ainda não tinha percebido o quanto nós podemos ser bons. Então isso, né, eu trouxe essa história, porque eu achei assim, perfeito para mostrar para a gente que quantos irmãos encarnados a gente não tem ao nosso lado e que aparecem para a gente como se fosse o próprio demônio na nossa vida. E o que nós estamos fazendo para que ele melhore? Porque à medida que a gente vai enxergar aquilo que ele tem de bom, enxergar ele como se fosse um irmão e procurar amá-lo da maneira como nós gostaríamos de ser amados, por que o irmão tem isso contra mim? Nós vamos nos esforçar para nos melhorarmos. É a gente se enxergar como o evangelho. Como que faria Jesus no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? E eu tenho certeza que ele faria só a coisa eivada de amor, eivada de caridade. E o que eu estou vendo no outro? Qual é o evangelho? Como que eu enxergo Jesus no outro? Se naquele momento ele está fazendo alguma coisa errada, qual é a minha obrigação? É eu fazer, porque à medida que eu vejo no outro aquilo que ele tem ainda de complicado e eu procuro melhorá-lo, eu estou fazendo o papel de Jesus. Eu estou fazendo aquilo que Jesus ensinou para a gente, que é a lição que a gente tem hoje. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer o melhor. E aí tem essa questão aqui, né? O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. Estudar a si mesmo, estudar o outro. Trabalhar para si mesmo e trabalhar para o outro. E dessa maneira a gente vai evoluindo. Muitas das vezes, uns muito devagar. Mas com certeza a evolução se dá sempre. Aproveitar a nossa encarnação. Essa é a nossa melhor
encarnação. Esse é o nosso melhor momento. E essa encarnação é o momento que nós temos de brilhar. Nós somos, né? A nossa encarnação é a nossa principal encarnação, é a mais importante. Não foi aquela lá atrás, onde nós tínhamos tudo, nós tínhamos todas as facilidades que hoje nós não temos, cada um dentro da sua vivência, e que nós, na realidade, não tínhamos o conhecimento que a gente tem hoje, que a doutrina espírita nos faculta. Quando a gente lê esse pedacinho aqui, né? Amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11, é do 1 até o 4. E a colocação dos espíritos é bem pequena, a explicação deles, né? Mas quando a gente adotar essas máximas como regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Hoje, nós estamos comemorando a independência do Brasil, 7 de setembro. E muitas das vezes a gente fica se imaginando, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. Qual é a minha pátria? Da Terezinha, do João, da Cláudia, do Marcelo, do Paulo, da Elisa, da Zezé, da Joana Laura, de tantos nós, da Nancy, da Soninha, de todos nós que fazemos parte da congregação. Qual é a nossa pátria? É o Brasil. Ele é a pátria do Evangelho. Então eu sou responsável por ele. Então eu vou tentar fazer da minha vida o melhor que eu possa para que eu possa ser compreendida como uma cidadã, mas principalmente como espírito encarnado nesse momento para levar adiante esse ideal de paz, de justiça, de fraternidade. E para isso, a gente precisa cumprir essa lei, né? Amar ao próximo como a mim mesmo. O próximo, seja qual seja a página que ele nos mostra, que ele abra para todos nós, eu vou ler, eu vou refletir, e aí me vale o trabalho de tentar apagar, de tentar modificar, ou de tentar compreender. Porque, quem sabe, né? A leitura dele, o evangelho dele, esteja mais claro do que o evangelho que eu escrevo, do que o evangelho que eu estou demonstrando para o mundo. Então é uma questão da gente saber discernir que somos todos irmãos e que cada um está tendo a sua vivência, mas que eu tenho que tentar mostrar sempre o melhor a partir da minha leitura do Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, muita paz, que nós sejamos sempre esse ponto de luz, principalmente para a nossa vida e para a vida daqueles que nos cercam. Fiquem com Deus, que nós possamos, a gente sabe que estamos separados nesse momento, vamos continuar durante, eu acredito, que um bom tempo com a nossa casa ainda de portas fechadas fisicamente, aguardando a ciência, através do estudo, através do conhecimento, através da prática da caridade, daqueles que muitas das vezes são saudáveis nesse momento, mas que têm o dever a cumprir com aqueles que não estão, são do grupo de risco, que têm problemas físicos, que têm uma idade avançada e que não vão poder estar ali com a gente. Então nós temos essa responsabilidade, esse dever com o próximo, mas que nós compreendamos cada vez mais que nós só não somos um templo vivo, onde as pessoas podem sim beber o evangelho que a gente escreve e que a gente representa. Que nós tenhamos essa missão e essa noção principalmente. Muita paz a todos. Beijos.